Olá, eu sou Eliel Correia da AGSE. Nós estamos hoje aqui com mais um podcast. O assunto de hoje vai ser reforma tributária. Hoje nós vamos falar aqui sobre os impactos desse marco histórico da nossa economia brasileira, que é a reforma tributária. O que ela traz para nós, qual o impacto que ela vai ter em nossa vida como empresário, como consumidor, como contador de empresa. Então hoje nós vamos aqui falar sobre esse assunto. E comigo aqui está a Grace Kelly, também da AGSE. Por favor, pode se apresentar, Grace? Olá, meu nome é Grace Correia, sou CEO da AGSE. E esse assunto, além de polêmico, ele a cada dia vem se revelando, vem trazendo mais novidades e a gente quer atualizar você, que precisa saber, e agora? Aonde estou e para onde eu vou? Então, fique conosco e acompanhe as novidades. Vamos então aqui falar um pouquinho do contexto histórico, né? Qual o contexto histórico da reforma tributária? Fala um pouquinho para nós. Bom, inicialmente, a gente conhece o Brasil por ser um país extremamente burocrático e complexo em termos de normas tributárias. Então, historicamente, não é assunto para amadores. Então, o contexto da reforma tributária vem no sentido de simplificação. Não necessariamente de uma redução de carga tributária, porém, numa linha de simplificação da forma de se arrecadar, da forma de se apurar, declarar, fiscalizar e trazer uma segurança um pouquinho maior do ponto de vista fiscal dos impostos sobre consumo, IPI, ICMS, PIS e COFINS. Então, o objetivo da reforma é o que está sendo nos passado aí pelo governo federal, é a simplificação. Ou seja, tornar o sistema mais tributário mais justo e mais simplificado, né? Isso. Hoje nós temos o quê? O ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Isso. Então, as principais mudanças que vai ser feito na forma de arrecadar e também das empresas entregar essa arrecadação para o governo, como é que vai ser daqui para frente? As principais mudanças que vai acontecer e quais são os impostos que vão ser criados com a reforma tributária? A gente tem, nessa simplificação, um conceito de IVA, que em outros países é um único imposto. O IVA, ele é um imposto sobre o consumo. Na reforma tributária brasileira, criou-se o IVA dual. Então, ele tem a IBS, que vai substituir a ISS e ICMS, e tem a CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS. E também tem o imposto seletivo, que ele fica adormecido no primeiro momento, mas ele substitui o IPI. Então, no final das contas, a gente vai ter 3 agrupamentos aí de tributos dentro do cenário brasileiro, em substituição, vamos dizer assim, né? A um cenário de variação extremamente complexa. Então, eu tenho PIS e COFINS. Dentro do PIS e COFINS, atualmente, a gente tem cumulativo e não cumulativo. Quando a gente está falando de IPI, a gente está falando de itens de primeira necessidade, de itens supérfluos e uma variação muito grande. Quando a gente está falando de ICMS, a gente está falando de ICMS próprio, ICMS ST, ICMS diferencial de alíquota não contribuinte, ICMS diferencial de alíquota contribuinte. Então, a gente tem uma gama muito grande de tributos que vai ser simplificada no novo modelo. O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse imposto será o imposto federal, que vai agrupar aí o PIS e COFINS. E nós vamos ter o IBS, que é o imposto estadual e imposto municipal, ou seja, Isso. ICMS e ISS. Essas são as mudanças que serão feitas, né? Essas mudanças já vai ter uma regra de transição. Então está sendo passada aí pelo governo federal como é que vai ser feita essa regra de transição. Ela começa em 2026 e vai até 2033. Isso, são 8 anos. Fala um pouquinho para nós, então, como é que vai ser intercalado a regra de transição dessa reforma tributária. Isso. É importante dizer o seguinte, né? O faseamento do período de transição, ele começa em 2026, a partir de 2026, mas em 2026 a gente vai falar um pouquinho sobre esse start. Na verdade, já começou. Em 2026 passa a vigorar a padronização de documentos fiscais que precisam ser testados até lá. Então, por isso a urgência desse assunto. Para você que está em casa, para você que está ouvindo, é importante saber que a partir de agora nós já temos documentos fiscais adaptados à reforma tributária. Em 2026 nós estamos falando de documentos e testes de campos de documentos das notas fiscais de serviço e notas fiscais de mercadoria. A partir de 2027 nós temos a extinção do PIS e COFINS e a substituição pela CBS.
E aí, a partir de 2028 em diante, um período de transição que vai esvaziando o ICMS, a cobrança de ICMS destacada na nota, e acumulando as alíquotas de IBS estadual, no caso do ISS, o IBS municipal. Então, nós temos uma regra que vai esvaziando o imposto e vai complementando o outro até o seu teto máximo. Para as empresas, né? Empresas, escritório de contabilidade, vai ser necessário uma mudança na forma que se trabalha. Isso. Isso eu queria te perguntar aqui, a respeito da cobrança do imposto. Como é que vai ser com a reforma tributária? Hoje a gente trabalha de uma forma, tem esse período de transição para a gente estudar e ver e se preparar. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto aí, que seria os impactos práticos. Mas vamos falar sobre a cobrança e destino. Como é que vai ser feito daqui para frente, a partir de 2026? Isso. O primeiro conceito que muda com a reforma tributária é justamente a adaptação dos documentos para que os preenchimentos de campos de IBS e CBS sejam testados. Então, vou frisar bem essa primeira etapa, porque a partir agora de outubro, a gente entra num período de testes. Então, para você que nos acompanha, para você que ainda não nos acompanha, mas precisa saber como funciona esse período de transição de documentos fiscais, as empresas de tecnologia precisam abrir esses dois campos que estão lá descritos no layout padrão da nota fiscal eletrônica de serviço e na nota fiscal eletrônica federal, né, que atende todos os estados. Esses dois campos eles vão ser preenchidos com alíquotas iniciais de testes. Ponto 10 aí para IBS e ponto 9 para CBS. A partir aí de janeiro de 2026 será impossível, então frisa bastante essa palavra, será impossível emitir uma nota fiscal sem esses campos preenchidos. Então, para você que acompanha a gente aqui, fique atento nesse calendário. A partir de julho, o layout foi disponibilizado e a partir de outubro, os testes podem ser feitos. Então, acompanhe com a sua equipe de tecnologia e sua equipe fiscal e o escritório que te atende para que esse procedimento seja feito. Junto com a criação desses dois campos, tem também a identificação da CST, da IBS e da CBS, que vai identificar se esse tributo é integral, se ele tem redução ou se ele é isento ou não tributado. Então, são novos campos que vão ser criados e isso precisa ser parametrizado. A janela de tempo para que o parâmetro seja feito é agora de setembro até dezembro, de uma maneira que os testes sejam feitos, homologados, e a partir de 1º de janeiro de 2026, sua empresa não pare de faturar. Então, é urgente nesse nível. Depois nós temos a etapa dos escritórios, né, de apuração. Para quem tem apuração interna dentro das empresas, a gente tem uma etapa que as obrigações acessórias também receberão inicialmente o teste de validação para que a gente consiga transmitir para a Receita Federal. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos, o projeto em si ele prevê o split payment, que é a separação dos impostos de todo o recebimento da empresa. E aqui um segundo alerta. Para você que não declara tudo aquilo que você fatura. Os tributos deixam de ser recolhidos através de uma guia, feitos através de uma declaração, e passam a ser recolhidos através do seu recebimento. Então, como funcionaria? Um cliente seu pagou lá via cartão. Parte do pagamento, do recebimento em cartão já paga os seus tributos e a outra parte cai na conta corrente. Quando a gente está falando aqui de uma sistemática de recolhimento que muda completamente, então a gente está mudando totalmente a forma de se apurar imposto, declarar imposto e recolher imposto no Brasil. Correto. Um comentário que cabe aqui também nesse podcast é que com essa reforma tributária, um dos objetivos do governo também é a devolução de parte dos impostos para as famílias de baixa renda, né, que é o cashback, para que haja inclusão social. Mas, em termos práticos, né, vamos falar aqui em termos práticos para as empresas. As empresas ganharão o quê? Mais simplicidade, né? Simplicidade, terão menos burocracia na sua forma de trabalhar e repassar o tributo para o governo federal. E também vai ter aí o fim daquela guerra fiscal e maior previsibilidade, né?
Mas com isso também há uma necessidade do quê? De adaptação tecnológica, tanto dos escritórios de contabilidade, né? Quanto também das empresas que possuem a sua própria contabilidade interna. Então fala um pouco para nós também aqui os impactos práticos para o consumidor. O consumidor, a partir de janeiro... primeiro, né? A tributação ela não vai reduzir. Acho que é a primeira coisa que precisa ficar claro, né? Hoje, dentro dos estados brasileiros, a gente tem estados que têm um incentivo fiscal no âmbito do governo estadual, principalmente relacionado a ICMS. Então, muitas fábricas, muitos distribuidores mudaram de estado, saíram dos seus estados originais para que esse benefício fosse alcançado. Exatamente. E através desse benefício, ele consegue repassar um preço mais competitivo para o consumidor final. Então, vamos imaginar, hoje a gente tem empresas que, dentro da sua conta de resultado, sua receita, eles tributam entre 12% e 10% e chegam a 25% aproximadamente, dependendo do segmento, dependendo do setor. E o consumidor final é quem acaba pagando por essa carga tributária. Quando a gente está falando de reforma tributária, a alíquota estimada total, e aí, sem entrar nos pormenores, é de 28%. Então, de cara, a gente já tem um acréscimo de 3% de impostos e isso reflete no preço de venda. Então, isso afeta o consumidor, quem estiver comprando. Então, ou afeta o preço de venda ou vai afetar a margem. Né? Só tem esses dois caminhos, não tem para onde escapar. Então, para quem está formando o preço de venda, o exercício será que eu consigo manter meu preço de venda com uma alíquota de 28% sobre minha receita? Faz sentido? Ok. Não faz sentido, o consumidor final vai acabar arcando com esse acréscimo de impostos, tá? Então, como toda mudança, tem um desafio. Tem os seus desafios críticos, né? Durante essa parte de transição, de mudança. Então, fala um pouquinho para nós aqui também do desafio e do ponto crítico dessa mudança aí. Quais são os ajustes, quais são os riscos, quais são as áreas, os serviços que serão mais afetados? Isso, a gente tem tem áreas que vão ser extremamente beneficiadas. Uma delas é para quem compra entre estados, né? Compra e venda de mercadorias interestaduais, seja do Simples Nacional para revenda, seja para a venda para um consumidor final. Ao invés de você ter a tributação do diferencial de alíquota, né, que isso acontece bastante na prática do dia a dia, e também no caso de ICMS-ST, ele deixa de existir. Então, é o primeiro benefício. Acho que é importante a gente frisar isso também, né? Hoje são impostos relevantes que hoje compõem a gama de impostos pagos por um industrial que revende para um distribuidor ou revendedor, ou por distribuidores que revendem a consumidores varejista. Então, é importante a gente frisar que tem o seu ponto benéfico, né? Então, para essa guerra fiscal, acaba a guerra fiscal. Mas tem um ponto de vista também, que é justamente você ter esse nível de controle maior. É necessário, tá? Então, acho que são esses dois contrapontos. Tem setores que ainda permanecem incentivados, mas o setor inteiro não é um estado específico ou um segmento específico. Então, vamos supor, gêneros de primeira necessidade cesta básica continuam com reduções importantes. E independente do estado que esse fornecedor esteja estabelecido. Tá? Então, são os pontos que eu entendo ser mais relevantes aí do ponto de vista da nossa balança, né? Pontos positivos e negativos. Além da simplificação, redução de ICMS, ST e de FAO. Para o empresário, né? Para o empresário, qual que será a oportunidade que ele vai ter no contexto da reforma tributária? Eu acho que equilibra um pouco a concorrência, né? Então, parte hoje da concorrência, ela está dentro do âmbito dos impostos. Então, para quem consegue um incentivo fiscal ou tem uma redução de carga tributária através de um protocolo feito especificamente para aquela empresa dentro dos estados, acaba tendo uma vantagem em cima de impostos, não em cima da qualidade do produto, nem em cima da sua eficiência operacional. Isso acaba. Então, a partir do momento que os impostos são os mesmos para todos daquele segmento, a competição ela fica mais justa. Aí o que vai ponderar, o que vai realmente ganhar campeonato é a qualidade do produto ou a qualidade do seu serviço. Muito bem. Então, encerrando aqui esse podcast, né? Eu vou reforçar aqui. O objetivo da reforma tributária é simplificar,
tornar seu sistema mais justo e estimular o crescimento da economia. Então você que é empresário ou profissional da área, já comece a se preparar para esse grande impacto que vai ter a reforma tributária. E fica aqui o convite também para você assistir os nossos próximos episódios da AGSE Gerenciando. Isso, a gente tem mais informações, então fiquem atentos, siga-nos nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, para que você consiga acompanhar a série de conteúdos que a gente está produzindo só sobre reforma tributária, mas também sobre diversos assuntos no âmbito da gestão. Então acompanhe a gente, que você vai ter acesso a todo esse conteúdo gratuito e que pode elevar aí seu conhecimento sobre o assunto.